Questão 75. Encontre todos os pontos sobre a curva x² e y² mais xy igual a 2, onde a inclinação da reta tangente é menos 1, onde o coeficiente angular da reta tangente é igual a menos 1. Muito bem. Então, está aqui a curva, ele está pedindo para a gente determinar todos os pontos x, y sobre essa curva, tal que o coeficiente angular da reta tangente a essa curva nesses pontos é menos 1. Ou seja, os pontos x, y tais que o f' de x é igual a menos 1. Então, o que eu devo fazer? Derivar implicitamente, achar o f' de x e igualar a menos 1. Vamos fazer isso? Vamos lá. Derivando implicitamente aqui, a gente obtém o seguinte. Observe que inicialmente aqui eu tenho um produto, então vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo x² e a segunda função como sendo y². E aí a gente vai obter a derivada da primeira, a derivada de x² é 2x. Derivada da primeira vezes a segunda função, que é o y², mais a primeira função, que é o x², vezes a derivada da segunda. A derivada de y² é 2y. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y'. Bom, novamente aqui eu tenho outro produto. Eu vou usar a regra do produto, considerando agora a primeira função como sendo x e a segunda função como sendo y. Aí a gente obtém derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda função, mais a primeira função que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada de y é y' igual. A derivada de 2, que é uma constante, isso dá 0. Aí, que maravilha. Agora, a ideia é a seguinte. Tudo que tem y' a gente deixa no primeiro membro, que não tem a gente passa para o segundo membro. Então, essa parcela aqui fica no primeiro membro e essa aqui também. Essas duas aqui, olha, vou passar para o segundo membro. Bom, então a gente vai obter x², 2y', mais xy' igual a quem? Essa parcela para o segundo membro, menos 2x y². E aqui 1 vezes y dá y para o segundo membro, menos y. Agora a gente observa que a gente tem aqui no primeiro membro duas parcelas que tem um fator y' em comum, então você coloca o y' em evidência. Y', abre parênteses. Primeira parcela dividida por y' vai sobrar 2x² y. Coloquei o 2 primeiro aqui, não tem problema, tá? A segunda parcela dividida por y' vai sobrar x. Que mais? Igual a menos... esse menos eu posso colocar assim, ó, menos 2xy² mais y. Se quiser escrever assim, não tem problema nenhum, não. Portanto, o y', que é igual ao f' de x, vai ser quem? Menos 2xy² mais y sobre... Essa parcela aqui que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. 2x² y mais x. Pronto. Está aqui o quê? O f' de x. O que eu devo fazer agora? Resolver a equação f' de x igual a menos 1, né? Resolver essa equação. F' de x igual a menos 1. Então, eu vou pegar essa expressão e igualar a menos 1, de tal forma que a gente vai obter o seguinte. Vamos vir para cá agora, ó. Menos 2 vezes x y² mais y sobre 2x² y mais x tem que ser igual a menos 1. Observe você que esse menos com esse você pode simplificar, né? Já pode cancelar. E aí você vai obter 2xy² mais y sobre 2x² y mais x igual a 1. Tá? Estou procurando fazer todas as passagens, mas se você se sente à vontade, quiser pular algumas etapas, não tem problema não. Multiplicando cruzado, 2xy² mais y igual essa parcela vezes 1 dela mesma. 2x² y mais x. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar tudo para o primeiro membro. Vou ficar 2xy². Vou até colocar essa parcela aqui junto dessa, ó, menos 2x² y mais y menos x igual a 0. E agora eu vou olhar para as duas primeiras parcelas, olha aqui para as duas primeiras parcelas. Ela tem um fator 2xy em comum, elas têm um fator 2xy em comum. Então vou colocar o 2xy em evidência, olha. 2xy, abre parênteses,
Primeira parcela dividido por 2xy vai sobrar 1y. Menos. Segunda parcela dividido por 2xy vai sobrar 1x, né? Ainda mais y menos x, que eu vou até colocar entre parênteses para destacar bem o que eu tenho aqui agora. Ó, duas parcelas, olha para cá e olha para cá. Duas parcelas. E essas duas parcelas têm o fator y menos x em comum. Então, vou colocar o y menos x em evidência. Y menos x, abre parênteses. Primeira parcela dividido por y menos x sobra 2xy. Mais a segunda parcela dividido por ela mesma sobra 1, igual a 0. Observe agora que eu tenho o produto de dois números. O primeiro número é o y menos x e o segundo número é o 2xy mais 1. E o produto desses dois números está dando 0. Então, pessoal, não tem outra saída. Um deles tem que ser igual a 0, né? Um deles tem que ser igual a 0. Então, você coloca assim, ó, y menos x igual a 0 ou 2xy mais 1 igual a 0. Bom, y menos x igual a 0 te dá y igual a x. Deixa guardado. E aqui 2xy mais 1 igual a 0 te dá 2xy igual a menos 1, ou seja, xy igual a menos 1 meio. Muito bem, xy igual a menos 1 meio. Como eu obtive duas relações, eu vou considerar essas duas relações aqui na equação dada. Tá? Vamos ganhar um espaço aqui. Bom, vou considerar o caso, então, em que y é igual a x. Y igual a x. Muito bem. Vou vir aqui na equação dada, e vou substituir o y por x, né? Então, a gente vai obter x ao quadrado vezes o y, que é x ao quadrado, mais x vezes esse y aqui, que é x, igual a 2. Ou seja, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado a 4. X vezes x dá x ao quadrado. Aqui o 2 para o segundo membro vai dar menos 2, igual a 0. E o que eu obtive aqui foi uma equação biquadrada, pessoal, uma equação biquadrada. Você resolve fazendo uma mudança de variável ou enxergando o seguinte, olha, a gente pode fazer isso aqui meio que direto. Essa equação a gente pode escrever assim, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, vou até deixar um parênteses aqui para destacar, menos 2 igual a 0. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau cuja incógnita é quem? É o x ao quadrado. Portanto, eu vou usar a fórmula de Bhaskara assim, ó, x ao quadrado igual menos b, aquelas coisas todas, tá? O a aqui para mim dessa equação de segundo grau é o 1, o b também é 1 e o c é o menos 2. Então fica assim, usando a fórmula de Bhaskara. X ao quadrado, por que eu estou colocando x ao quadrado? Porque a variável aqui é o x ao quadrado. A incógnita é x ao quadrado. X ao quadrado igual a menos b, o b é 1, o menos da fórmula, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é o mesmo. Menos 4 vezes o parâmetro a, que é 1, dá menos 4, vezes o parâmetro c, que é menos 2, vai dar mais 8. Isso tudo sobre 2a. O valor de a é 1 e 2 vezes 1 vai dar 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 1, mais ou menos 1 mais 8 dá 9, raiz quadrada de 9, 3, sobre 2. A primeira resposta, então, fica sendo essa aqui, ó, x ao quadrado igual, vou usar primeiro com o sinal mais, menos 1 mais 3 sobre 2, menos 1 mais 3 vai dar 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente tem x ao quadrado igual a 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. X igual a mais ou menos 1. E assim, os pontos considerados nesse caso aqui, deixa eu até deixar aqui essa condição que nós vamos usar ainda. Os pontos aqui considerados são, olha, com x igual a 1, eu sei que o y é igual a x, então vai ser os pontos coordenados 1 e 1, e, agora considerando x igual a menos 1, como o y é igual a x, menos 1 e menos 1. Pronto, duas respostas aí para o nosso problema, tá? Os pontos sobre essa curva tais que a reta tangente tem coeficiente angular menos 1, são esses dois aqui. Bom, agora vamos considerar o outro caso aqui, ó. Agora eu vou fazer x ao quadrado igual a menos 1 menos 3 sobre 2. Isso vai dar menos 2, né? Ou seja, o x ao quadrado igual a menos 2. Não existe um número
tal que o quadrado dele dá menos 2, um número real. Então, para essa parte aqui, ó, vazia. Então, usando a condição y igual a x, a gente achou dois pontos, esses dois pontos, tais que a reta tangente a essa curva aqui nesses dois pontos tem inclinação menos 1. Falta eu considerar a condição x vezes y igual a menos meio. Eu vou apagar aqui agora, hein? X vezes y igual a menos meio. Vou considerar essa condição agora. X vezes y igual a menos meio. Então, vou repetir a equação aqui. X ao quadrado, y ao quadrado, mais xy igual a 2. E onde tiver x vezes y, eu vou colocar menos meio. Bom, esse x ao quadrado e y ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, xy ao quadrado, mais xy igual a 2. Substituindo xy por menos meio, a gente vai obter menos meio ao quadrado, mais x vezes y aqui é menos meio, igual a 2. Menos 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto. 1 quarto menos 1 meio igual a 2. Isso vai ser um absurdo, né? Porque se você pode pensar no seguinte, multiplicando aqui tudo por 4, multiplicando por 4, você vai obter o seguinte, ó, 1 menos 2 igual a 8. Isso não é verdadeiro, né? Multiplicando por 4. 1 quarto vezes 4 dá 1. 1 meio vezes 4 vai dar 2, então menos 2. E 2 vezes 4, 8. Isso aqui não é verdadeiro. Significa, então, que mediante essa condição, que quando a gente considera essa condição, a gente não obtém ponto nenhum, não tem solução. Portanto, as únicas soluções do problema são esses dois aqui, né? Os pontos sobre essa curva tais que a tangente tem coeficiente angular menos 1.